Pessoal, eu sou o professor Lorival e estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem e tirem todas as dúvidas que tiverem. Hoje vou apresentar a coesão referencial. O que é isso? O que significa coesão referencial? Qual a importância disso no estudo da linguagem? Então, nós vamos por parte. Primeiro, vamos entender o que seja coesão e depois entender o que seja referencial para a gente compreender o que seja a coesão referencial. Coesão significa conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Ou seja, um texto ele é feito de palavras e as palavras elas se relacionam. E o relacionamento entre as palavras tem que ser bem feito. Essa relação que as palavras mantêm num texto, numa frase, numa oração, é o que a gente chama de coesão. Sem coesão, é impossível a gente compreender uma frase ou um texto. Referencial é algo que faz referência, se refere a alguma outra coisa. Por exemplo, a coesão referencial é exatamente quando acontece de uma palavra substituir outra por referência. Então, a coesão referencial ela faz parte da coesão textual, ela ajuda a coesão textual. Ela evita que a gente escreva repetindo palavras, repetindo expressões. Então, a coesão ela serve para isso, né? Para alimentar o texto. O texto é como se fosse um tecido. Um tecido é feito de linhas, um texto é feito de palavras. Essas linhas, que são as palavras, elas têm que ser bem tecidas, porque senão o texto não é compreendido. Então a coesão ela serve para isso, para a gente escrever um texto com coerência e assim as pessoas que leem aquilo que a gente escreva possam entender da melhor forma possível. Eu vou apresentar aqui um quadro em que a gente estuda essa coesão referencial. Então, para fazer essa coesão referencial, a gente precisa de várias palavras, entre elas o pronome. Talvez o pronome seja a palavra que a gente mais necessite para fazer a coesão referencial. E por que a gente necessita mais do pronome? Porque o pronome é uma palavra que pode substituir, ela pode acompanhar e ela pode referir-se a um nome. Portanto, o pronome é de suma importância para fazer a coesão referencial. Uma vez que ela substitui um substantivo, ela pode acompanhar um substantivo ou pode se referir a um substantivo. Isso faz com que, numa frase ou num texto, a gente evite o maior número possível de repetição. O pronome é usado para isso, para que a gente evite as repetições desnecessárias que porventura aconteça numa frase ou num texto. Então aqui alguns pronomes que podem ser usados como elementos de coesão. Os pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais que a gente sabe, né, que os pronomes pessoais eles podem ser, né, do caso reto e podem ser do caso oblíquo. Então, os pronomes do caso reto, né, são aqueles pronomes que exercem a função de sujeito. E os pronomes do caso oblíquo, eles vão exercer as funções de complemento do verbo. Então, nós vamos depois ver exemplos
em que a gente pode ver como que isso aqui funciona para estabelecer uma coesão referencial, ou uma substituição de uma palavra por outra. Existem também os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que vão indicar posse, né? Os possessivos. Tem os indefinidos, tem os demonstrativos, tem os interrogativos, tem os pronomes relativos, que não estão nessa classificação aqui, porque os pronomes relativos, depois, posteriormente, nós vamos fazer um estudo só sobre eles, porque eles são mais abrangentes, têm mais funções e então precisa de um estudo separado. Agora, esses aqui, né, os pronomes pessoais, os pronomes indefinidos, os pronomes demonstrativos, os pronomes interrogativos e os pronomes possessivos, são os que nós vamos utilizar nesse estudo para estabelecer essa coesão referencial. Essa coesão referencial, ela vai incidir na coesão textual. O que seria uma coesão textual? Conforme nós já vimos, a coesão textual, aqui tem o conceito, né? Seria o emprego de mecanismos linguísticos que permitem a relação entre as partes de um texto. Ou seja, a coesão textual ela acontece para que se evite repetições, para que a gente, vamos dizer assim, estabeleça uma relação entre palavras ou entre frases, para que elas tenham uma coerência, para que elas mantenham uma harmonia, para que a gente não fuja daquilo que a gente se propõe a falar ou a escrever. Então é importante esses elementos, o uso desses elementos que fazem essa coesão, que estabelecem essa relação, essa harmonia entre as palavras do texto. Harmonia é uma palavra interessante, porque todo texto tem que ter harmonia entre as palavras, porque as palavras, cada uma delas, tem as suas próprias funções. E a harmonia vai fazer com que a função de cada uma ajude a função da outra, né? Então, esse ajudar na função da outra estabelece a harmonia. E aí o texto passa a ser um texto coeso, ou seja, um texto que tenha um sentido, que tenha uma ordem, que tenha uma ligação entre as palavras, as frases, os parágrafos, né? Para que não se fuja daquilo que se pretende dizer. Bom, para que haja essa coesão textual, aí é que vem a substituição pronominal, a substituição referencial e a substituição sequencial. Ou seja, nós podemos chamar coesão pronominal, né? A coesão por substituição, a coesão por referência e a coesão por sequência, né? É importante ver isso aqui, né? A coesão por substituição, uma palavra vai substituir outras. Por exemplo, normalmente a gente fala numa frase, por exemplo, se a gente for citar o poeta Castro Alves escreveu Navio Negreiro, aí a gente pode substituir, no caso, a palavra Castro Alves pelo nome, que ele é conhecido também, poeta dos escravos, que daria no mesmo. Então, às vezes, para não ficar repetindo uma palavra, você vai usar a substituição por outra que tenha o sentido parecido ou que tenha o mesmo sentido para evitar a repetição. Num texto, as repetições que aparecem, elas têm que ser repetições necessárias. Repetições desnecessárias, elas fazem com que o texto fique feio. Então, para evitar isso, ou seja, para colocar mais estética, beleza no texto, é necessário que se evitem as repetições.
Aí vem a coesão por referência, né? A coesão por referência é emprego de expressões que evitam a repetição de termos já apresentados. Então, para evitar essa repetição de palavras que já foram usadas, usa-se a coesão por referência, ou seja, é mais ou menos parecida com a coesão por substituição. E o pronome é que vai, na verdade, exercer essa função, estabelecer essa relação, estabelecer essa referência. E aí tem também a coesão por sequência, né, que é o emprego de expressões que permitem estabelecer um vínculo entre as partes de um texto. Aí nós temos várias palavras, nós temos as conjunções, as preposições, os advérbios, que podem ser usados para estabelecer esses vínculos entre uma frase e outra. Até para a gente iniciar uma frase, a gente precisa estabelecer vínculos com a frase anterior. Isso é que é importante para estabelecer a coesão, a coerência da frase e assim fazer com que, juntando essas frases com coerência, a gente possa escrever corretamente um texto. Vamos ver aqui um exemplo. O livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. O livro A Flecha Traiçoeira aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Irarê. Bom, aí nós temos duas frases. O que está acontecendo aqui? O nome do livro, A Flecha Traiçoeira, ele está sendo repetido desnecessariamente. Então vejam que essa repetição, ela torna esse pequeno texto, né, formado por duas frases, assim, uma leitura enfadonha, porque há uma repetição que é possível a gente evitar. Vamos ver um outro exemplo. Tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique os vasos sanitários semanalmente. O que está acontecendo? A mesma coisa, né? Nós temos a repetição de vasos sanitários, né? E essa repetição aqui, vejam, é uma repetição enfadonha, mas é possível uma pessoa que não tenha um bom hábito de escrita fazer esse tipo de repetição. Então é isso que nós temos que evitar. E quando nós evitamos isso, o que nós estamos fazendo? A coesão. Nós estamos dando mais harmonia, estabelecendo melhor as relações, substituindo palavras que já têm um referente anteriormente. Então, essa substituição que nós vamos fazer é que vai se chamar coesão referencial. Vejam como nós vamos resolver esse caso aqui, ó. Como que nós vamos resolver? Como que vocês resolveriam aí? Como que vocês iriam resolver? Então é simples, bastaria fazer assim, ó. O livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. Ele quem? Olha aí eu usei o pronome aqui, ó. Ele aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Irarê. Então, eu tirei essa expressão, a flecha traiçoeira, o livro A Flecha Traiçoeira, toda essa expressão aqui, e substituí pela palavra ele. Então, isso aqui é a coesão referencial. Por quê? Porque esse ele, a referência dele é o livro A Flecha Traiçoeira. Então, por isso aqui é uma coesão referencial. Porque esse ele está substituindo uma palavra referida anteriormente. Como que nós vamos resolver o outro caso? Assim, né? Aí vai acontecer de uma forma diferente. Preste atenção, ó.
tampe os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual e verifique-os semanalmente. Esse uso aqui, o que aconteceu? Esse uso é um pronome pessoal, né? Tá aqui, pronome pessoal do caso oblíquo. Ele é complemento de quem? Dos verbos. E ele vai substituir, esse us está substituindo vasos sanitários. Está substituindo vasos sanitários. Então, esse us, que é o pronome oblíquo, ele está evitando a repetição de vasos sanitários. Por isso que a gente tem que usar para estabelecer. No exemplo anterior, o ele aqui, ele é o pronome reto. E aqui ele é o pronome oblíquo. Mas poderia isso também ser feito em outra ocasião com outros pronomes, né? Os pronomes servem para isso. É só você verificar quais são os pronomes, né? E quais as funções que eles vão exercer numa frase, num texto. Que é essa função de substituir, de acompanhar ou de fazer a referência. E é exatamente isso que vai estabelecer a coesão textual através da coesão referencial. Então, os pronomes eles têm uma função essencial numa frase por causa da finalidade ou das finalidades que ele tem, que é substituir, acompanhar e referir-se. Então, isso dentro da frase faz muita diferença. Então, eu espero que vocês tenham entendido essas questões e possam tirar proveito disso quando forem escrever o texto, pensar nessa situação, pensar em fazer um texto coerente, bem compreensível. Então, era isso que eu tinha para esse vídeo e até o próximo vídeo.